Nesta monitoria será apresentada a farmacologia dos anticolinesteráseos, uma classe de fármaco considerada parasimpático-miméticos ou colinamiméticos de ação indireta, porque não são esses os fármacos que atuam diretamente ativando os receptores muscarínicos e nicotínicos, e sim eles, os anticolinesteráseos, atuam inibindo a enzima acetilcolinesterase. A enzima acetilcolinesterase é aquela que degrada a acetilcolina. Então, quando os anticolinesteráseos atuam inibindo a acetilcolinesterase, aumenta-se os níveis de acetilcolina nas fendas sinápticas e assim potencializa a ação dos efeitos parasimpáticos ou colinérgicos. Bem, importa resgatarmos a divisão autonômica do sistema nervoso autônomo parasimpático, de que estamos tratando nesta farmacologia, em continuidade aos fármacos colinamiméticos. Aqui iremos abordar e revisar, né, que a divisão parasimpática ela tem uma localização crânio-sacral, porque os neurônios pré-ganglionares estão localizados no sistema nervoso central, quais sejam o tronco encefálico e a porção sacral da medula espinhal, portanto, a localização crânio-sacral, e os neurônios pós-ganglionares estão situados nos gânglios autonômicos parasimpáticos, cuja sua localização é mais próxima dos órgãos efetores. Então, cabe lembrar que as fibras pré-ganglionares parasimpáticas, elas são mais longas, as fibras pós-ganglionares parasimpáticas são mais curtas, e o neurotransmissor envolvido na sinapse ganglionar é um neurotransmissor chamado acetilcolina, assim como presente a acetilcolina ou a sinapse colinérgica, né, em todos os gânglios, seja um gânglio autonômico parasimpático, seja gânglio autonômico simpático, e o neurotransmissor responsável pelas respostas efetoras da divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo é também a acetilcolina. A acetilcolina, né, portanto, ela será liberada dos órgãos efetores do sistema nervoso autônomo parasimpático, que estão sob a inervação parasimpática, e dessa forma a acetilcolina agirá ativando os receptores muscarínicos e nicotínicos e assim desencadeando as respostas parasimpáticas, né? Lembrando que as respostas parasimpáticas incluem nos olhos a miose e o reflexo de acomodação do cristalino pela contração da musculatura ciliar. Nas glândulas salivares, lacrimares e glândulas sudoríparas, tem um aumento da secreção de saliva, um aumento da secreção de lágrimas, o aumento da secreção de suor. Lembrando que as glândulas sudoríparas são inervadas pelo simpático, mas a sinapse, né, a neurotransmissão que ocorre a nível de glândulas é mediada pela acetilcolina, certo? Bem, em se tratando de trato respiratório, a inervação parasimpática da musculatura lisa dos brônquios, certo? Ocorre e a acetilcolina agindo nesse local faz a contração da musculatura lisa dos brônquios, ou seja, a broncoconstricção, e estimula a secreção traqueobronca, estimula a broncorreia, rinorreia. No trato gastrointestinal, o parasimpático tem uma potente ação de ativar a motilidade desse trato, ou seja, induzir a contração da musculatura lisa do trato gastrointestinal, o peristaltismo, mediado por receptores muscarínicos pela inervação vagal, ok? No coração, também inervação vagal ou parasimpática é responsável por diminuir a frequência cardíaca agindo no nó sinoatrial ou no nó sinusal, ou seja, fazendo um cronotropismo negativo, e nos vasos sanguíneos estimulam a vasodilatação, que é mediada por receptores muscarínicos M3, e que é uma vasodilatação mediada pelo óxido nítrico. No trato gastrointestinal também estimula a secreção da bile, secreção de ácido clorídrico, ou seja, do suco gástrico. Também na bexiga urinária, a inervação parasimpática é responsável pela contração do músculo detrusor da bexiga urinária, estimulando, portanto, o reflexo miccional. É a via eferente do controle do tônus da bexiga urinária, é o parasimpático. Também no trato geniturinário, especificamente genitália masculina, é responsável pela ereção peniana. Bem, o parasimpático, né, tem uma sinapse chamada sinapses colinérgicas, e essa sinapse, né, ela envolve predominantemente e principalmente duas enzimas importantíssimas: a colina-acetiltransferase, que é responsável por adicionar a acetil a colina e produzir acetilcolina. E uma vez que a acetilcolina é liberada pela exocitose da vesícula sináptica, ela vai se ligar a todos os receptores, né, exercendo o seu efeito
farmacológico fisiológico em receptores muscarínicos e receptores nicotínicos, e o efeito da acetilcolina ela vai ser interrompida, né, pela hidrólise, e essa hidrólise da acetilcolina ela é resultante da ação de uma enzima chamada acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ao hidrolisar a acetilcolina, produz a colina e acetato. A colina pode ser reaproveitada. Quando há uma inibição da acetilcolinesterase pela ação de fármacos anticolinesterásicos, ocorre uma diminuição da degradação da acetilcolina, logo ocorre um aumento dos níveis de acetilcolina. E esse aumento dos níveis de acetilcolina potencializa o efeito parasimpático, ok? Mediado pela acetilcolina. Então, essa é a classe de fármacos de que estamos tratando nesta monitoria. Os fármacos que inibem a ação, a atividade da acetilcolinesterase e, consequentemente, elevam os níveis de acetilcolina nas fendas sinápticas e nos órgãos efetores sobre inervação parasimpática. Aqui está um resumo da transmissão colinérgica. A gente sabe que o sistema nervoso parasimpático de origem crânio-sacral vai inervar o músculo liso, o músculo cardíaco, glândulas, né, de secreção exócrina e que estão, né, são efeitos que estão sendo mediados pelos receptores muscarínicos, ok? Sabemos que as sinapses que ocorrem a nível de gânglio, seja gânglio autonômico parasimpático ou gânglio autonômico simpático, né, estão sob o efeito da acetilcolina. Ok? Esse é o neurotransmissor que medeia as sinapses ganglionares. Também a acetilcolina está sendo liberada na medula suprarrenal. Apesar da medula suprarrenal ter uma inervação pré-ganglionar simpática, o neurotransmissor responsável por ativar a secreção de epinefrina e norepinefrina pela medula suprarrenal é a acetilcolina. Nas glândulas sudoríparas, a inervação é por uma fibra simpática pós-ganglionar, porém a neurotransmissão responsável por ativar a secreção de suor pelas glândulas sudoríparas é uma neurotransmissão mediada pela acetilcolina também. Além disso, é importante destacar que na junção neuromuscular, certo? Em que você vai ter um neurônio que se origina aqui na coluna anterior da medula espinhal, que em vários níveis dessa medula, vai liberar acetilcolina lá na placa motora e a acetilcolina vai se ligar aos receptores nicotínicos NM e assim provocar a excitação e contração da musculatura estriada esquelética, que é mediada também pelo neurotransmissor acetilcolina, embora a inervação seja feita pelo sistema nervoso somático. Os receptores colinérgicos são de dois tipos, muscarínicos e nicotínicos, sendo receptores nicotínicos um canal, né, permeável a íon, sódio, que é dependente de ligante, o ligante é a acetilcolina, e os receptores muscarínicos, que são receptores metabotrópicos. Os receptores muscarínicos temos 5 tipos, M1 a M5, e estão espalhados e distribuídos, seja no sistema nervoso central, córtex cerebral, hipocampo estriado, em glândulas gástricas, salivares, glândulas sudoríparas, presentes também em glândulas como, por exemplo, as glândulas gástricas lacrimais, M2 também presentes na musculatura cardíaca, musculatura lisa, no nosso musal, no nosso atrial, ok? M3 amplamente presente em toda a musculatura lisa intrínseca dos olhos, musculatura lisa do trato gastrointestinal, musculatura também está presente, além da musculatura lisa, também está presente lá no endotélio vascular, responsável pela vasodilatação mediada pelo óxido nítrico e presente também em glândulas mais diversas, como glândulas sudoríparas, glândulas lacrimais, glândulas salivares, e os receptores M4 e M5 amplamente distribuídos no sistema nervoso central. Os receptores muscarínicos distribuídos no sistema nervoso central têm um papel importante na memória, na cognição, na atenção. Os receptores nicotínicos, por sua vez, são em dois tipos. Receptores nicotínicos NM, presentes na placa motora, responsável pela despolarização dessas fibras da musculatura estriada esquelética, são receptores, portanto, da junção neuromuscular, receptores pós-juncionais, e além desse, temos receptores nicotínicos NN, presentes na medula suprarrenal e presentes também em gânglios autonômicos simpáticos e parasimpáticos. A ação da acetilcolina em receptores NN, sobretudo em gânglios, aliás, sobretudo presente em gânglios simpáticos e na medula suprarrenal, é responsável pela liberação das catecolaminas, acetilcolina, agindo em receptores NN na medula suprarrenal, aumenta a secreção de catecolaminas como a adrenalina e
a epinefrina e é, portanto, responsável pela descarga simpática, ok? E lá nos gânglios autonômicos simpáticos, receptores nicotínicos NN é responsável por aumentar a atividade simpática, ok? Então é bem importante, bem relevante entender e resgatar a função mediada por esses receptores colinérgicos, os colinorreceptores. Os mecanismos de ação dos anticolinesterásicos são semelhantes aos dos agonistas colinérgicos. Ok? No coração é responsável pelo cronotropismo negativo, inotropismo negativo e dromotropismo negativo. No trato gastrointestinal é responsável pela secreção gástrica e peristaltismo. Na bexiga urinária, pela contração do músculo detrusor da bexiga urinária. No trato respiratório, pela bronconstricção, broncorreia, rinorreia, na musculatura lisa dos olhos, pela miose, pelo reflexo de acomodação, nas glândulas, pela sudorese cialorreia, que é o aumento da secreção pelas glândulas salivares e lacrimejamento, e a vasodilatação mediada pelo óxido nítrico. Todas essas ações não se devem à ação do anticolinesterase diretamente nos receptores, não. Se deve à ação dos anticolinesterásicos ao inibir a acetilcolinesterase, aumenta os níveis de acetilcolina e potencialização parasimpática nesses receptores, tanto muscarínicos quanto nicotínicos. A classificação dos anticolinesterásicos, né, dependerá justamente do tipo de interação química, certo? Que esses inibidores da acetilcolinesterase apresentam. Então, temos os inibidores não covalentes, que são álcools simples, que contêm um grupo amônio quaternário, que no caso aqui é o hidrofônio, um álcool simples, um exemplo de inibidor não covalente, e que possui uma afinidade moderada pelas colinesterases e, por ser um inibidor não covalente, né, tem um tempo de inibição da acetilcolinesterase mais rápido, mais fugaz, ok? Mais rapidamente o seu efeito desaparece, ok? E por ser o hidrofônio uma amina quaternária, não atravessa a barreira hematocefálica, seu efeito é apenas periférico, ok? Sua ação limita-se às sinapses do sistema nervoso periférico. Já os ésteres de ácido carbâmico, que contêm grupos amônios quaternários e também contêm alguns grupos de amina terciária, são denominados carbamatos. Exemplo da neostigmina, piridostigmina, fisostigmina. A neostigmina tem um amônio quaternário, não atravessa a barreira hematocefálica, assim como a piridostigmina. A fisostigmina tem amina terciária apenas e consegue atravessar a barreira hematocefálica. Esses carbamatos são reversíveis, entre aspas, possuem interesse terapêutico relevante. Por que são reversíveis, entre aspas? Porque, a depender de qual carbamato estamos nos tratando, a sua reversibilidade pode ser tão lenta, que basicamente pode ter efeitos tóxicos. É exemplo do chumbinho. O chumbinho, que é o aldicarb, é um carbamato. Porém, a sua reversibilidade da inibição da acetilcolinesterase é tão lenta em comparação aos demais carbamatos que ele tem efeitos tóxicos importantes. Ok? Então, em comparação aos inibidores não covalentes, os inibidores carbamatos, eles têm uma reação de inibição mais lenta, ok? Que é feita pela hidrólise da própria acetilcolinesterase, mas como a inibição é mais lenta, então acaba que esses carbamatos têm uma ampla gama de efeitos terapêuticos de interesse na farmacologia clínica. E os derivados orgânicos do ácido fosfórico são os compostos organofosforados, a exemplo do malation, do isofluorofato e do diazinon. Esses são exemplos de organofosforados e que sua inibição da acetilcolinesterase é uma inibição irreversível, ok? Por uma reação de fosforilação. Os organofosforados possuem uma elevada lipossolubilidade, e essa elevada lipossolubilidade, além da baixa massa molecular e uma volatilidade importante, facilita a inalação, a absorção transdérmica, a penetração através da barreira hematocefálica e o acesso ao sistema nervoso central. Temos aqui o sarin, o soma e o tabon, que são exemplos de gases dos nervos, né, e estão entre as toxinas sintéticas mais potentes e são organofosforados utilizados como armas químicas em guerra, ok? Os organofosforados têm uma interação tão estável com a acetilcolinesterase que pode submeter essa enzima a um processo de envelhecimento enzimático
que será aprofundado posteriormente, ok? Os fármacos anticolinesterásicos têm diversas aplicações clínicas, entre as quais serão destacadas na sequência. A começar pela utilidade dos anticolinesterásicos no tratamento da miastenia graves. A miastenia graves é uma doença autoimune que envolve a junção neuromuscular e caracteriza-se por fraqueza e fadiga da musculatura estriada esquelética. Essa doença envolve a produção de autoanticorpos que lesam os receptores nicotínicos da acetilcolina presentes na placa motora, na membrana muscular pós-sináptica, e ocorre, portanto, a diminuição da população de receptores nicotínicos NM. Clinicamente, a miastenia graves caracteriza-se principalmente por fraqueza e fadiga. Primeiramente, acomete os grupos musculares menores, músculos extraoculares, aqueles músculos do bulbo do olho, músculos também da expressão facial são primeiramente acometidos, e em seguida a progressão da doença, a mastigação e deglutição estarão comprometidas, porque esse processo também é feito por musculatura estriada esquelética, e com a avançada doença neurodegenerativa pode apresentar uma insuficiência respiratória e uma fraqueza muscular grave. E essa insuficiência respiratória e essa fraqueza muscular grave estão entre as principais complicações da miastenia graves, ok? Então, na junção neuromuscular, os anticolinesterásicos, que são inibidores da acetilcolinesterase, têm efeitos terapêuticos indispensáveis no tratamento da miastenia, para a reversão também de bloqueios neuromusculares, como veremos, e no caso da miastenia graves, o uso de anticolinesterásicos tentará compensar a diminuição da população de receptores nicotínicos NM. Então, por mais que uma certa parte de receptores nicotínicos NM, a depender do estágio em que a doença se encontra, tenha sido reduzida, aumentando os níveis de acetilcolina na fenda sináptica, é possível restabelecer a força de contração da musculatura estriada esquelética, certo? Enquanto a doença ainda está no começo. Mas com o avançar da doença, por se tratar de uma condição neurodegenerativa e progressiva, né, a tendência é que esses receptores nicotínicos eles sejam completamente destruídos, certo? E, portanto, são fármacos paliativos, estes, os anticolinesterásicos, ok? Bem, com esse propósito, o hidrofônio, que é o tensilon, por ele ter um efeito fugaz, passageiro, é aplicado, né, para o diagnóstico da miastenia graves. Quando ele é utilizado, né, para o teste diagnóstico da miastenia, se o paciente tiver essa condição, observar se há uma melhora da força muscular que dura cerca de 5 minutos. A ação ultra curta, né, do hidrofônio é que justifica esse efeito rápido e passageiro e fugaz. Então, o paciente ele chega com a tosse palpebral, fraqueza do sorriso, administra o hidrofônio e rapidamente se observa, após o uso da medicação, uma melhora que é fugaz, ok? Então, é bem importante destacar isso. Já a neostigmina ou a prostigmina é um antimiastêmico, este sim, por ter um efeito mais prolongado, por ser inclusive um carbamato, né? É utilizado para tratar a miastenia graves, aumentando os níveis de acetilcolina nas fendas sinápticas, tentando assim compensar a redução dos números de receptores nicotínicos na placa motora. Então, a neostigmina ou prostigmine é um fármaco utilizado para tratamento da miastenia graves, mas também é um antídoto utilizado para reverter o bloqueio neuromuscular de bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, que são fármacos que atuam bloqueando os receptores nicotínicos NM na placa motora, exercendo um efeito antagonista competitivo, e para reverter esse bloqueio, você pode aumentar os níveis de acetilcolina, que vai competir com esse bloqueador neuromuscular pela ligação aos receptores nicotínicos NM na placa motora. Então, a neostigmina faz isso ao inibir os receptores nicotínicos, ou melhor, ao inibir a acetilcolinesterase e conseguir, assim, reverter o bloqueio dos receptores nicotínicos, ok? Então, a neostigmina também aumenta a atividade motora no intestino delgado e grosso, né? Então, como ela faz isso? Aumentando os níveis de acetilcolina que vão agir nos receptores muscarinos lá do tecido muscular liso do trato gastrointestinal
E dessa forma, a neostigmina pode ser utilizada no tratamento do ilho paralítico e da atonia da bexiga urinária, ok? Quando essa bexiga urinária perde o tônus muscular, ok? E dessa forma, a neostigmina, ao aumentar o tônus parasimpático na bexiga urinária, no músculo detrusor, devolve à atividade o tônus dessa bexiga urinária. A neostigmina tem ação também periférica e não tem ação central. Por quê? Ela é uma amina quaternária, né? E justamente por ser uma amina quaternária, não atravessa a barreira hematocefálica. A piridostigmina ou mestinon é uma amina quaternária, não atravessa a barreira hematocefálica, ok? Mas em comparação à neostigmina, a piridostigmina ela tem uma ação mais prolongada, tem uma duração de ação mais prolongada do que a neostigmina, e por isso que a piridostigmina ela é preferencialmente mais utilizada para tratar a miastenia graves, ok? A piridostigmina ela também é utilizada para reverter o bloqueio neuromuscular de fármacos não despolarizantes, de bloqueadores neuromusculares não despolarizantes que atuam bloqueando os receptores nicotínicos NM na placa motora. Então, a piridostigmina é utilizada tanto para tratar a miastenia graves, aumentando os níveis de acetilcolina na fenda sináptica, na junção neuromuscular, certo? Melhorando a força muscular, e também é utilizada para tratar a atonia intestinal pós-operatória, o chamado ilho paralítico, aumentando a atividade parasimpática na musculatura lisa do trato gastrointestinal, ok? A fisostigmina ou exerina é um carbamato, é um fármaco anticolinesterásico e consegue atravessar a barreira hematocefálica. Observe que só tem apenas aminas terciárias no composto, na molécula da fisostigmina, e ela consegue atravessar a barreira hematocefálica justamente por ser não polar, por ser mais lipofílica, ok? E tem efeito central. A fisostigmina, portanto, é utilizada tanto para tratar a miastenia graves, o glaucoma no caso de formulações tópicas, certo? Oftálmicas, por aumentar a atividade parasimpática, que resulta no aumento da drenagem do mucosa e, consequentemente, tem um efeito hipotensor ocular. E também a fisostigmina é utilizada no tratamento do mal de Alzheimer, ok? Por que a fisostigmina é utilizada no tratamento do mal de Alzheimer? Sabe-se que em pacientes com demência progressiva decorrente do Alzheimer foi observado a deficiência de neurônios colinérgicos. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e crônica, em que há morte de neurônios colinérgicos, resultando em perda de memória e perda da função cognitiva, porque a gente sabe que as sinapses colinérgicas no sistema nervoso central têm um papel importante nessas funções cognitivas, essas funções superiores, né, como a memória. Então, o tratamento atual do Alzheimer, considerado fármacos de primeira escolha, são os inibidores da acetilcolinesterase, que têm ação no sistema nervoso central e, desse modo, aumentam os níveis de acetilcolina, ok? Retardando, assim, o declínio da função cognitiva associada ao Alzheimer. A rivastigmina, ou Exelon, também tem atividade central inibitória da acetilcolinesterase e também da butirilcolinesterase. Está disponível tanto em formulação oral quanto em formulação transdérmica e é utilizado no tratamento da doença de Alzheimer. A rivastigmina é considerada pseudo-irreversível, visto que forma uma ligação covalente temporária com a acetilcolinesterase e a sua vida plasmática, apesar de ser de 1 hora, entretanto, sua atividade inibitória sobre a enzima acetilcolinesterase persiste, né, por mais de 10 horas. Então, isso permite que a rivastigmina possa ser utilizada para tratar, certo, o mal de Alzheimer e, dessa forma, conseguir aumentar os níveis de acetilcolina no sistema nervoso central. Aumentando os níveis de acetilcolina no sistema nervoso central, eu consigo novamente restabelecer as sinapses colinérgicas, né, e, assim, melhorar a perda de memória e a função cognitiva, mas como o mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e crônica, esse fármaco ele serve apenas para, de algum modo, né, servir de tratamento paliativo, para retardar o declínio dessas funções cognitivas, ok? Bem, o envenenamento por chumbinho é uma condição de extrema relevância na clínica médica, ok? O chumbinho, o óleo de carbo, o TEBIC, que é o nome, né, comercial,
é um carbamato, ele é reversível entre aspas, porque ele persiste por muito mais tempo do que os demais carbamatos, bloqueando, inibindo a enzima acetilcolinesterase e, sendo uma amina terciária, consegue atravessar o sistema nervoso central e ter efeitos tóxicos, tanto no sistema nervoso central, mas também no sistema nervoso periférico. Os sintomas do envenenamento pelo chumbinho ou pelo óleo de carbo são semelhantes ao envenenamento por organofosforados, ok? E causam a chamada síndrome colinérgica. A síndrome colinérgica ela vai variar a depender de quais receptores colinérgicos estão sendo exacerbadamente ativados. Então, a síndrome colinérgica ela pode ser muscarínica, nicotínica ou a síndrome colinérgica central. A síndrome colinérgica muscarínica ela cursa com náusea, diarreia, tenesmo retal, tenesmo vesical ou uretral, incontinência urinária, incontinência fecal, dor abdominal, cólicas, bradicardia, hipotensão, visão turva, dispneia, broncorreia, cialorreia, broncoconstricção, rinorreia, lacrimejamento. Já as síndromes colinérgicas nicotínicas, elas se devem à ativação dos receptores nicotínicos NN e NM, tanto receptores nicotínicos presentes nos gânglios autonômicos simpáticos e parasimpáticos, quanto receptores nicotínicos presentes na medula da suprarrenal, ou receptores nicotínicos NM presentes na placa motora. Então, a exacerbação da ativação desses receptores nicotínicos resulta em fasciculações, espasmos, taquicardia, câimbras, hiporreflexia e vasoconstricção periférica. Ok? E também há os sintomas relacionados à síndrome colinérgica decorrente da manifestação do sistema nervoso central dessa exacerbação de acetilcolina. E os sintomas, as repercussões, incluem a cefaleia, a ataxia, tontura, confusão mental, convulsão, coma, depressão do centro cardiovascular e paralisia respiratória central. A antidoterapia para tratar a síndrome colinérgica decorrente de envenenamento por chumbinho ou óleo de carbo é apenas com o uso da atropina enquanto fármaco antídoto, né? Porque a atropina vai antagonizar, bloquear os receptores muscarínicos, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico, consegue atravessar a barreira hematocefálica e reverter essa intoxicação colinérgica, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico. Ela tem um efeito parasimpático colítico e vai competir pelos sítios de ligação com a acetilcolina lá nos receptores muscarínicos, apenas bloqueando receptores muscarínicos. Ok? Sua metabolização é hepática, eliminação renal e a sua meia-vida de 2 horas. O envenenamento por organofosforado inclui fármacos que são, na verdade, são venenos, são inseticidas, tem uma implicação toxicológica bem importante, né, na prática médica, em situações de emergência ou em casos de intoxicação acidental em decorrência do uso de utilização de compostos organofosforados como inseticidas na agricultura. Os agrotóxicos, classificados como inibidores da colinesterase, são organofosforados amplamente utilizados como inseticidas para o controle de pragas na agropecuária, desinsetização urbana e doméstica, além de controle de vetores. Essa ação tóxica, né, se deve justamente à inibição da acetilcolinesterase, e essa inibição resulta em um acúmulo de acetilcolina nas terminações nervosas que desencadeia as manifestações tóxicas, né, a toxossíndrome colinérgica ou síndrome anticolinesterásica. É importante destacar que os organofosforados, né, que são inibidores da acetilcolinesterase, né, são mais quimicamente estáveis e a recuperação dessa enzima, da acetilcolinesterase, é muitíssimo, praticamente irreversível. A recuperação é muito praticamente irreversível e forma um complexo enzimático, né, justamente decorrente da fosforilação, né, da acetilcolinesterase, que é tão estável que para se dissociar é necessário centenas de horas. Além disso, o complexo enzima organofosforado está sujeito a um processo conhecido como envelhecimento enzimático, ok? Que é um processo no qual as ligações oxigênio-fósforo, que se estabelece entre o organofosforado e a acetilcolinesterase,
rompem-se espontaneamente e isso fortalece a ligação fósforo da enzima. Quando ocorre o envelhecimento, né, a duração da inibição aumenta ainda mais e a regeneração enzimática da acetilcolinesterase não é mais possível, tornando-se resistentes, certo, aos antídotos reativadores. Então, por mais que se use um antídoto para reverter essa inibição dos organofosforados com acetilcolinesterase, após o envelhecimento da enzima, isso não é mais possível, né? Não é mais possível haver reversão, mesmo com antídoto, né? No entanto, caso seja administrado o antídoto antes da ocorrência de envelhecimento da enzima, é possível recuperar a função enzimática da acetilcolinesterase, ok? Então, aqui está representado o acefato, o ecteofato, o paration, malation, o sarin, o soman e o tabum. E aqui a gente observa, né, como que ocorre a interação entre esse organofosforado, ok? Entre esse organofosforado e a acetilcolinesterase. Então, observe que o organofosforado, ele ataca o sítio ativo da serina da acetilcolinesterase e forma essa espécie de ligação fósforo-oxigênio estável, ok? E a antirototerapia para reverter o bloqueio, a inibição da enzima acetilcolinesterase por um organofosforado, qualquer que seja ele, ok? É o uso das oximas, cuja principal utilizada é a pralidoxima. A pralidoxima é um regenerador enzimático que deve ser administrado em cerca de pouquíssimas horas decorrentes após a exposição a organofosforados, antes que ocorra o envelhecimento enzimático, ok? Então, o organofosforado, como ele ataca o sítio ativo da serina, né, da acetilcolinesterase, o que acontece é que quando forma essa ligação estável fósforo-oxigênio, não é mais possível reverter sozinho, né? Então é necessário utilizar a pralidoxima. E o que vai fazer a pralidoxima? A pralidoxima, ela vai restaurar, ela vai remover o organofosforado da serina da acetilcolinesterase, restaurar a enzima acetilcolinesterase que voltará a estar ativa, ok? Ela voltará a estar ativa, a acetilcolinesterase, e a pralidoxima ligada ao organofosforado é instável. Então, sozinha, a pralidoxima consegue se desprender do organofosforado e a pralidoxima consegue ser regenerada espontaneamente. Então, a pralidoxima ela não é consumida, ela não é destruída, ela é regenerada sozinha, ok? E assim ela consegue novamente agir em outra enzima acetilcolinesterase que esteja sob a inibição de um organofosforado. Então, além da pralidoxima, eu preciso entrar também com a atropina, porque a atropina ela vai reduzir a ação, certo, do excesso de acetilcolina nos receptores muscarínicos. A atropina, como antagonista muscarínico, vai inibir, interromper aquela síndrome colinérgica muscarínica, ok? Então, mas apenas a atropina não é suficiente. Eu preciso regenerar a enzima antes que ocorra o envelhecimento dela, com a pralidoxina. Então, para reverter a intoxicação por organofosforado, a antirototerapia envolve o uso da atropina e da pralidoxina. Aqui estão as referências utilizadas para esta monitoria, as bibliografias indicadas para aprofundamento do conteúdo, né, para aprofundar o conteúdo e complementar os estudos. Muito obrigado e excelentes estudos!